As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Vamos no seu lugar, por favor. Amados, o apóstolo Paulo estava aqui escrevendo à igreja de Corinto. Nós pegamos do capítulo 1, Paulo elogia muito a igreja de Coríntios. O apóstolo Paulo fala da diversidade de dons, e nenhum dom faltava à igreja de Corinto, né? Mas depois Paulo começa a exortar a igreja a respeito das contendas que havia naquela igreja, uma igreja cheia de dons, porém havia muita contenda, muita gente ali carnal, né? Que Paulo chegou até a chamar de meninos, uma igreja, e ele disse: eu não pude nem criar vocês com uma comida forte, eu dei leite, porque vocês não suportavam, e ainda até agora não suportam. E aqui o apóstolo Paulo está falando para a igreja, e que o homem natural, ele não pode compreender as coisas de Deus, porque lhe parece loucura. Quando Paulo está falando aqui do homem natural, nós sabemos que o homem natural é aquele que ainda não recebeu a Cristo, ele não aceitou a Jesus ainda, ele está vivendo a vida naturalmente longe de Deus e jamais vai compreender as coisas de Deus. O homem natural não pode compreender as coisas espirituais, mas além do homem natural, também tem o homem carnal. O homem natural, homem espiritual e homem carnal, ou por que não dizer crente carnal. Quando falamos, trazendo aqui para a igreja, eu quero trazer, irmãos, para a igreja. Eu quero aplicar essa palavra nessa noite para a igreja. Que mesmo nós, estando dentro da casa do Senhor, muitas vezes estamos vivendo como um natural. Uma pessoa sem o entendimento.
Uma pessoa que está vivendo, amados, longe de compreender as coisas de Deus. Eu jamais vou conseguir compreender a Deus, compreender os mistérios de Deus, se eu estiver vivendo uma vida natural, uma vida carnal. Aqui, amados, o apóstolo Paulo, ele está nos convidando a andar pelo Espírito, a viver no Espírito, a ser espiritual, para compreender os mistérios de Deus. Ele sente, quando ele faz algo de errado, dói. Ele não aceita, ele não concorda com o seu próprio erro, ele quer abandonar aquilo, ele sente a tristeza, ele vai para os pés do Senhor, me perdoa, errei. Aleluia. O homem espiritual, ele não está praticando, ele pode até errar, porque pode errar, pode pecar sim, mas aquilo não é um pecado decorrente, costumeiro, todo dia, o ano inteiro, o mês inteiro, a mesma prática, os mesmos hábitos, vivendo uma vida natural, mesmo estando dentro da igreja, e dizer, está tudo bem. O homem carnal, ele pega o mês inteiro, a mulher carnal, e vem para um culto desse aqui, e ainda sapateia, canta, toma Santa Ceia e diz, aleluia, meu nome está no céu. Viu, irmão? Mas o espiritual não. Aleluia. Olhemos para o salmista Davi, no Salmo de número 51, quando ele pecou. Vai lá ver se Davi ficou lá achando que estava no normal. Porque Davi é espiritual. Ele experimentava a comunhão de Deus. Ele era usado pelo Espírito de Deus. Ele fazia grandes obras porque Deus era com ele. Mas quando ele peca, ele sente aquela tristeza e ele diz, pequei. Ele não perdeu o temor, não. E então ele vai, amados, no Salmo de número 51, ele vai aos pés do Senhor e ele começa a orar dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Isso é para quem é espiritual que eu estou pregando hoje. O carnal, ele nem está ouvindo essa mensagem. Ele está de mão dada com o mundo, com o pecado. Ele acostumou a pecar e dizer que está tudo bem, e ainda acha ruim quando fala contra o pecado. Mas o salmista não. Ele disse, as minhas transgressões, Senhor, elas estão sempre diante de mim. Olha, me lava completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. Aleluia! E o meu pecado está sempre diante de mim. Ele sabia que ele precisava da ajuda. É por isso, irmãos, que tem muita gente que está vivendo dentro da igreja, mas ele está vivendo naturalmente. O natural, ele só enxerga o que está à frente dele, o que a mão dele alcança. Está entendendo? Só o que está ali. Vocês lembram de Eliseu e do moço dele? Quando cercaram lá a cidade de Eliseu,
Quando os soldados chegaram ali a mando do rei para buscar Eliseu, cercaram a casa de Eliseu, a cidade estava cercada de soldados, guerreiros. E então, quando amanhece o dia, o moço, olha o natural, presta atenção, igreja. Olha o natural. Levanta cedo o moço de Eliseu, na carne braba, sem oração, sem consagração, sem passar tempo com Deus, vivendo naturalmente, na sombra de Eliseu. O carnal, ele não ora, ele vive